O mercado de veículos elétricos cresceu 37% no último ano. A capitalização da Tesla ultrapassou os 800 mil milhões de dólares. E a indústria dos combustíveis fósseis foi dada como morta por quase todos os analistas de Wall Street. Mas na semana passada, em Columbus, Indiana, uma CEO de 54 anos subiu a um palco e destruiu essa narrativa em 14 minutos. O nome dela é Jennifer Hunsey. E ela lidera Cummins, uma empresa fundada em 1919 que fabrica motores há mais de um século. O que ela anunciou não foi um motor elétrico. Não foi uma bateria. Foi uma plataforma chamada EL. E de acordo com os documentos oficiais divulgados pela empresa, este novo sistema vai começar a produção limitada em janeiro de 2027. O que isso significa para ti? Significa que tudo o que pensava saber sobre o futuro dos transportes pode estar errado. E o que a Hunsey disse aos investidores na semana passada pode ser o momento mais subestimado da década. Porque a Cummins não está a competir com a Tesla. 에스터 A 플래니어 엘트러페살라 컴플러터멘트. Achas que os motores a combustão já não têm lugar no futuro? Ou será que a indústria está a ignorar a maior ameaça que alguma vez enfrentou? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Para entenderes o que está a acontecer, tens de voltar atrás. Não muito tempo. Apenas a 9 de julho de 2026, há menos de 2 semanas. Nesse dia, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, anunciou uma revisão dramática das regras de emissões para caminhões pesados. O que parecia uma vitória para os ambientalistas revelou-se um pesadelo para a indústria elétrica. Por quê? Porque as novas regras mantiveram o requisito da era Biden. As emissões de óxido de azoto, o NOx, tinham de cair de 200 mg por cavalo-hora para apenas 35. Uma redução de 82,5%. Mas a EPA fez algo inesperado. Ofereceu às montadoras uma margem de manobra na implementação. E não só. A garantia dos equipamentos de mitigação de emissões foi reduzida de 450 mil milhas para apenas 160 mil. O custo de cada caminhão, segundo os analistas, caiu até 10 mil dólares por unidade. Isto não é uma pequena alteração. É um terremoto regulatório. E a Cummins já sabia que ia acontecer. Porque no dia seguinte, a 10 de julho, o CEO da Volvo, Martin Lundstedt, avisou que as vendas de caminhões para o segundo semestre de 2026 estavam embaciadas pela incerteza. Mas a Cummins não esperou. Ela já tinha a resposta pronta. O que a Jennifer Hunsey revelou na semana passada chama-se EL. Higher Efficiency, Lower Emissions, Multiple Fuels. Uma plataforma de motores que não escolhe um combustível, escolhe todos. Desde o diesel avançado ao hidrogênio, passando por biocombustíveis como o HVO. A arquitetura é idêntica. Os pontos de instalação são os mesmos. E a promessa é simples. Podes ter um motor que cumpre as regras mais apertadas do planeta sem abandonar a infraestrutura que já existe. Mas a verdadeira bomba é esta. Enquanto a Tesla luta para construir estações de carregamento rápido, a Cummins vai começar a produzir o motor X15 de nova geração com potências entre 420 e 605 cavalos e binário até 2050 libras-pé. E, segundo os engenheiros da empresa, a eficiência de combustível melhora até 3% em relação à geração anterior. Não são números teóricos. São factos verificados. E o que isto significa para o teu bolso é uma pergunta que ainda ninguém está a fazer. Mas vais descobrir nos próximos minutos. Porque a guerra pelo futuro do transporte não está a ser travada na Califórnia. Está a ser travada numa fábrica de motores no Midwest americano. E o que vem aí pode mudar tudo o que sabes sobre o carro que vais comprar em 2028. O que é que acontece quando uma empresa de motores centenária decide que não vai escolher um combustível para o futuro? Ela constrói uma plataforma que funciona com todos eles. E é exatamente isso que a Cummins fez com a EL, Higher Efficiency, Lower Emissions, Multiple Fuels. Não é um motor. É uma arquitetura. E é a razão pela qual a Tesla e toda a indústria EV deviam estar a tremer. 바모스 A 누머로즈. A plataforma EL tem 3 motores pesados, o X15, o X15N e o X10. Cada um partilha a mesma base. Abaixo da junta da cabeça, os componentes são praticamente idênticos. Acima da junta, mudam para se adaptarem a diferentes combustíveis, diesel avançado, gás natural ou hidrogênio.
Isto não é uma solução híbrida. É uma solução agnóstica. E é a primeira do gênero na indústria. Agora, presta atenção ao que a Jennifer Hunsey disse na semana passada. Citando-a diretamente, a nossa estratégia de produto a longo prazo não mudou. Isto é sobre melhorar a transição, não mudar o destino. Ela estava a falar do plano de lançamento do modelo 2027. Mas o que ela realmente estava a dizer é que a Cummins não está a fugir dos motores a combustão. Está a reinventá-los. E está a fazê-lo com uma precisão cirúrgica que a indústria EV não viu chegar. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. Agora, vamos ao motor que vai mudar tudo, o X15 de 2027. Este motor não é uma atualização. É uma revolução. A Cummins pegou num design que existia desde os anos 90, literalmente, e substituiu-o por um bloco esculpido com análise 3D computacional. O resultado... 미노스 150 리브러지 대 페로 펀다이도. 제르자 대 68킬로스. Um bloco mais rígido. Melhor arrefecimento. E uma eficiência de combustível até 3% superior à geração anterior. Mas há um pormenor que quase ninguém está a discutir. Este motor não é apenas mais eficiente. É também mais limpo, drasticamente mais limpo. As emissões de NOx em ciclo foram reduzidas em 83%. O limite de NOx em ralenti foi reduzido em 2/3, de 30 gramas por hora para apenas 10. Como é que eles fizeram isto? Com um sistema de pós-tratamento redesenhado que inclui 2 aquecedores elétricos dedicados, alimentados por um alternador de 48 volts. Não é uma bateria. Não é um carregador. É um sistema que aquece os catalisadores instantaneamente ao ligar o motor, permitindo que o motor opere com eficiência máxima enquanto os gases são tratados. E aqui está o golpe de mestre. A Cummins não está a obrigar ninguém a comprar esta tecnologia toda de uma vez. A empresa anunciou uma produção faseada. O X15 de 2027 entra em produção limitada em janeiro de 2027. A produção total só chega no quarto trimestre de 2027. E durante essa transição, o motor X15 atual continua disponível. Isto não é um abrandamento. É uma estratégia calculada. A Cummins sabe que a indústria não está preparada para uma mudança radical. Então está a oferecer uma ponte. E essa ponte tem 605 cavalos de potência e 2050 libras-pé de binário. Não é uma ponte frágil. É uma autoestrada. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta-te mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Vamos falar de números. Porque é nos números que esta história se torna assustadora para a indústria dos veículos elétricos. A Cummins não está a construir um motor melhor. Está a construir uma plataforma que torna obsoleta a necessidade de escolher entre diesel e elétrico. E os números provam isso. O novo motor X15 de 2027 não é uma atualização. É uma reinvenção completa. A Cummins pegou num design que existia desde os anos 90, literalmente, e substituiu-o por um bloco esculpido com análise 3D computacional. O resultado... 미노스 68킬로스 대 페로 펀다이도. Um bloco mais rígido, melhor arrefecimento, e uma eficiência de combustível até 3% superior à geração anterior. Mas o mais importante é o que aconteceu às emissões. As emissões de NOx em ciclo foram reduzidas em 83%. O limite de NOx em ralenti foi reduzido em 2/3, de 30 gramas por hora para apenas 10. Como é que eles fizeram isto? Com um sistema de pós-tratamento que inclui 2 aquecedores elétricos dedicados, alimentados por um alternador de 48 volts. Não é uma bateria. Não é um carregador. É um sistema que aquece os catalisadores instantaneamente ao ligar o motor. Agora, pensa no que isto significa. A Tesla construiu uma reputação sobre a ideia de que os motores a combustão são sujos, ineficientes e obsoletos. A Cummins acabou de apresentar um motor a diesel que reduz as emissões em 83%. E não é um motor de laboratório. É um motor que vai começar a ser produzido em janeiro de 2027. E enquanto a Tesla luta para construir estações de carregamento rápido, a Cummins está a oferecer uma solução que usa a infraestrutura que já existe.
postos de combustível, oficinas, peças, tudo o que a indústria dos transportes já conhece. Mas há mais. A plataforma EL não é apenas sobre o X15. É sobre o X15N, o primeiro motor a gás natural de 15 litros da indústria, com potências até 500 cavalos e binário até 1.850 libras-pé. E é sobre o X10, um motor que substitui tanto o L9 como o X12, com até 450 cavalos. Todos partilham a mesma arquitetura. Todos podem funcionar com combustíveis diferentes. E todos estão a ser lançados no momento em que a indústria EV está a mostrar as primeiras fissuras. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A pergunta que ninguém está a fazer é esta: se a Cummins consegue reduzir as emissões de um motor a diesel em 83%, qual é a vantagem real de um veículo elétrico? O custo. A infraestrutura. A. 오타너미어. A Tesla resolveu alguns destes problemas. Mas não resolveu todos. E enquanto a indústria EV gasta bilhões em novas fábricas de baterias, a Cummins está a gastar o seu dinheiro a melhorar o que já funciona. E está a fazê-lo com uma precisão que a Tesla não consegue igualar. Agora que já sabes o que a Cummins está a construir, tens de perceber uma coisa. A plataforma EL não é apenas sobre o motor X15 a diesel. É sobre 3 motores. E um deles pode ser a maior ameaça à Tesla que ainda ninguém viu chegar. O X15N é o primeiro motor a gás natural de 15 litros da indústria. Com potências entre 400 e 500 cavalos e binário até 1.850 libras-pé. Funciona com gás natural comprimido ou gás natural renovável. Não é um motor convertido. Foi construído de raiz para ser um motor a gás. E a promessa é simples: emissões mais baixas, custos operacionais reduzidos, e a mesma fiabilidade que os frotistas esperam da Cummins. Mas há mais. Muito mais. Porque a Cummins também está a trabalhar no X15H, o motor a hidrogênio. E este é o verdadeiro jogo. A Werner Enterprises, uma das maiores frotas da América do Norte, com mais de 10 mil veículos, assinou uma carta de intenções para comprar 500 motores X15H assim que estiverem disponíveis. A empresa quer reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2035. E acredita que o hidrogênio faz parte dessa equação. Por que é que isto é importante para ti? Porque o X15H é dimensionalmente intercambiável com o X15 a diesel. Uma oficina que hoje serve motores diesel pode servir motores a hidrogênio amanhã com as mesmas ferramentas. Não é preciso construir uma nova infraestrutura. Não é preciso treinar mecânicos do zero. A Cummins não está a vender o hidrogênio como a solução mais limpa. Está a vendê-lo como a solução mais limpa que um operador de frota pode pôr na estrada em 2027 sem ter de reconstruir a sua oficina. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. Enquanto a Tesla construiu a sua reputação sobre a ideia de que os motores a combustão estão mortos, a Cummins está a construir motores a combustão que podem funcionar com 3 combustíveis diferentes: diesel, gás natural e hidrogênio. Todos partilham a mesma arquitetura. Todos podem ser produzidos na mesma linha de montagem. E todos estão a chegar ao mercado no momento em que a Tesla ainda está a tentar descobrir como construir estações de carregamento rápido em grande escala. O que a Jennifer Hunsey disse na semana passada resume tudo: a nossa estratégia de produto a longo prazo não mudou. Isto é sobre melhorar a transição, não mudar o destino. A Cummins não está a desistir dos motores a combustão. Está a reinventá-los. E está a fazê-lo com uma precisão que a indústria EV não viu chegar. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.